do que o Senhor já falou ao coração dela. E que da mesma forma, Senhor, nós possamos estar com o coração aberto e contrito, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar para cada um de nós nessa noite, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Amém? Salve a gente com a parcinha de Jesus. Amém. Vamos estar falando um pouquinho de obediência, né? Palavra essa que nos dias de hoje não é mais muito usada, né? Não é mais muito, não está no auge. Mas nós, como servos do Senhor Jesus, vamos aprender hoje a andar em obediência, segundo o coração do nosso Deus. Amém? Então nós vamos ler lá em Mateus 26, o 39 e o 42. Indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. 42. E indo a segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amém? Vamos aceitar. Aqui nós vamos ver Jesus ali no Getsemane, numa oração, ele já sabendo o que esperava ele já sabendo do que ele iria passar. Ele sentiu medo e clamou a Jesus: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Porque Jesus veio aqui nessa terra em forma de homem, então ele sentiu medo. E ele falou: Jesus, se der, acho que eu não vou aguentar não, passa aí. E aí Deus falou assim, Deus não respondeu, né, a ele, Deus não falou nada. Então o cálice não foi passado. E ali, irmãos, Jesus passou por tudo aquilo. E às vezes nós não sabemos como que nós vamos ser dependentes de Jesus. E Jesus era tão dependente de Deus a ponto de que ele confiou apenas naquilo que Deus já sabia para o caminho dele. Mas ele teve que ter uma confiança no Deus que ele servia, o Deus que enviou ele para passar por aquele cálice. Então, às vezes, a gente precisa confiar primeiro e obedecer depois. Porque muitas das vezes Jesus vai mandar nós irmos e você não conhece aquele caminho, é muito novo para você. Mas você confia neste Deus e você vai, porque você é obediente a Ele. E quando nós somos obedientes a Deus, nós não questionamos. Nós não questionamos Ele. Nós de prontidão nós atendemos o pedido, o chamado e nós vamos. Talvez você fale: mas Jesus, eu nunca fui por ali. Mas você confia nele. Você confia que aquele caminho é aquele que Ele escolheu para você. Então, nós fazemos. Então, quando nós vamos ali olhar para os nossos filhos muitas das vezes eles confiam em nós. E Ele nos obedece porque nós falamos: ei, não vai aí que você vai se machucar. Talvez Ele não conheça aquele perigo, mas Ele te obedecendo, te respeitando, Ele não vai. Porque Ele acredita, Ele confia nos pais dele. Então por isso que Ele segue isso. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de confiar em Deus. E aí nós se tornamos desobedientes. E aí nós caímos, né? E eu, estudando muito sobre essa palavra, eu vi um pastor falando, né, que no céu ele tem um slogan no céu, né? Que fala assim: seja feita a tua vontade, né? Esse é o slogan do céu. E o slogan do inferno é: seja feita a tua vontade. Então muitas das vezes nós esquecemos de tudo isso e fazemos a nossa vontade. Porque os nossos prazeres no momento é muito mais agradável do que seguir aquilo que Jesus mandou. É muito mais fácil você deixar de entregar aquilo que Jesus pede e continuar fazendo aquilo que agrada o seu coração, as suas vontades, do que simplesmente obedecer a Jesus. Então cuidado, né? Para que slogan você está indo? Qual o slogan que você está lendo todos os dias? Senhor, seja feita a tua vontade. Ô Jesus, dessa vez eu vou fazer a minha vontade.
dando não. Não está dando para seguir. Está puxado demais. Porque é doído mesmo, irmão. Seguir a vontade de Deus dói. Seguir a vontade de Deus é dolorido. Mas se você quer ser filho obediente, é bom que aperte um pouquinho. É bom porque assim você é aperfeiçoado. Quando nós estamos na dor, quando nós estamos no momento em que nós recorremos a Jesus, é neste momento que nós estamos sendo aperfeiçoados. Porque na bonança é bom demais. Na bonança muitos nem lembram de Jesus, né? Muitos nem lembram de quem era, da onde eu vim, o quem está colocando o alimento na minha mesa. Nós não lembramos disso. Nós queremos mais ganhar dinheiro, conquistar o mundo, e esquecemos do provedor que lá atrás te prometeu tudo isso. E aí quando começa a escassez, você fala, epa, deixa eu voltar, porque eu sozinho não consigo. Então a obediência, ela é para os fracos. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, nós sim obedecemos. Então a obediência não é para quem já nossa, eu não preciso, não. Eu sei tudo já sobre a Bíblia, não preciso, não. A obediência é para os fracos. Então quando nós admitimos que nós somos fracos, Ele se aperfeiçoa em nós. Quando nós admitimos que sem ler este manual de instruções, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não faremos nada certo, aí sim que nós nos tornamos obedientes e reconhecemos, Jesus, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada faço, Jesus, está difícil, mas eu não vou arredar o pé do Teu lado, até o dia que tudo isso para mim seja apenas um testemunho. Quantos aqui têm o hábito de ler manual de instrução? Alguém tem esse hábito? Quando você compra alguma coisa, alguém lê? Olha só, 2, 3 pessoas. Eu não leio. 4 com a Marisa. Eu nunca li. E aí, irmãos, o meu marido lê. Meu marido, ele pega, chega a coisa, ele lê, né? Eu nem leio. Por quê? Eu me sinto assim, numa ignorância. Como? Eu não vou saber ligar um aspirador de pó. Ele ligar um aspirador de pó e aspirar o chão. Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Mas e se aquele aspirador de pó não ligar? O que eu vou fazer? Eu vou correr no manual de instruções. Eu vou correr lá e vou falar assim, deixa eu ler porque não está ligando ele. E assim é a Bíblia. Assim é a palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós recorremos à palavra somente quando tudo começa a dar errado. Quando tudo começa a dar errado, aí você fala, deixa eu voltar. Deixa eu começar o caminho certo de novo. Porque pelo que eu fui sozinha não deu. E aí você quer voltar para trás. E assim é muitas coisas da nossa vida, irmãos. Existe um caminho, né, que os nossos pais nos ensinam, né? Namorar, noivar, casar. E muitas das vezes nós atropelamos tudo isso. E aí muitas das vezes nós voltamos para trás chorando. Nós choramos e voltamos e falamos assim, mãe, deu tudo errado. Deixa eu voltar para casa. E aí sua mãe vai te dar um belo sermão. Talvez ela vai te receber. A minha não me recebeu, tá? De volta. Mas ela falou, não, eu te avisei, pode voltar. E aí, talvez a sua mãe vai te aceitar de volta. Mas você não poderia ter ouvido os conselhos e feito tudo de maneira correta? Mas não, irmãos, nós somos crianças mimadas. E nós achamos que nós podemos fazer tudo conforme o nosso desejo naquele momento. E assim é tudo isso que nós fazemos na nossa vida. Nós cometemos pecados e mais pecados. Por quê? Nós só pensamos no hoje. Nós só pensamos no prazer momentâneo. Eu estou com vontade agora. Eu vou fazer agora, porque amanhã eu não sei, né? Amanhã talvez eu nem esteja aqui. Mas amanhã talvez você esteja já no inferno. E aí não terá mais retorno. Não vai dar para voltar a falar, Jesus, e aí, me aceita de volta? Não vai ter mais chance. Então a obediência, irmãos, ela precisa vir desde o início. Comece as coisas certas. Talvez se eu tivesse começado a ler a Bíblia há muitos anos atrás, só nesse ministério eu estou aqui há uns 15 anos? Uns 13, eu estou aqui uns 14 anos aqui. Irmãos, eu vim ler a Bíblia, não vou mentir para vocês, faz 2 anos. 3 anos que eu conheci Jesus de verdade. Porque eu não conhecia. É verdade isso, muitas das vezes nós viemos na igreja, irmãos, para sentar no banco, porque você sabe que esse é o caminho certo. Mas você, por desobediência,
Quando, lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 9 e o 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isto, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Irmão, você já se imaginou passando por tudo isso? Nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, e você se manter firme? É difícil. É difícil demais, irmãos. Você está sendo perseguido. E muitas vezes nós falamos: nossa, hoje mesmo uma moça, eu fui fazer um curso e ela falava: eu fui muito perseguida naquele lugar. E eu fiquei pensando: o que será que é perseguição para ela? Eu olhando para você e prestando atenção. E eu pensando, porque, irmãos, o que nós passamos às vezes não é perseguição. Porque perseguição, né, no meu ver, é aquelas pessoas lá dos países perseguidos, que estão ali em cárcere, ali não podem ler a Bíblia. Isso sim é uma perseguição. Agora, o meu irmão me olhou feio. A Aline sobe no púlpito só para falar coisa para mim. Irmãos, nem que se eu fizesse isso seria uma perseguição contra você. Meu Deus. Nem que se eu fizesse isso, você sendo obediente a Deus, você falaria: Jesus, me aperfeiçoa na minha fraqueza. Não tá bom não, mas me aperfeiçoa. Porque quando nós entendemos o Cristo que nós confiamos, tudo isso vira banalidade. Quando nós confiamos no Jesus que nós acreditamos, que nós falamos, que nós servimos todos os dias, tudo isso é banal demais. O irmão não me cumprimentar é muito banal. Talvez ele nem me viu naquele dia, ele estava de cabeça quente. Talvez o irmão nem está sabendo disso. E você está aí remoendo toda essa angústia. Tudo isso que te gera esse sofrimento, melancolia, à toa. E Jesus está só ali: apenas me obedeça, apenas faça. Glória a Deus, aleluia. E às vezes Jesus te pediu algo para você fazer dentro da igreja, mas você não faz por quê? Ah, porque o irmão lá faz melhor do que eu, então deixa ele. Mas às vezes Jesus chamou você para fazer. Glória. E talvez se você levantar, você vai fazer melhor do que ele, porque Jesus já te conhece e ele te aperfeiçoa. Nós não devemos, irmãos, nos sentir diminuídos dentro da casa do Senhor. Há um lugar para todos. Há um lugar para todos. Então, se Jesus te chamou para fazer, faça. Aline, mas eu não sei fazer. Cola em quem sabe. Cola em quem sabe. Chega, pastor, eu morro de vontade de pregar, mas eu não sei pregar. Eu também não sei, eu estou aqui. Pela graça do Senhor, quando a Ana me chamou, eu falei: amém. Glória a Deus. Amém, Ana Paula. A Ana Paula sempre me coloca nessas fias aí. E aí, irmãos, é bom por quê? Que é bom? Porque eu automaticamente, eu estou quase um mês lendo sobre obediência. E talvez porque esse breve tempo que eu vou aqui falar para vocês é pouco do que eu precisava. Às vezes quem precisava mais sou eu. Então esse um mês que eu fiquei ali 20 dias pensando sobre obediência, aperfeiçoa mais em mim do que em vocês mesmos. Então nós não devemos, irmãos, se sentir diminuídos diante da casa de Deus. Deus é o mesmo que habita em mim, que habita no pastor, que habita em você. É o mesmo. E tem lugar para todo mundo, apenas dê lugar para Jesus habitar. Então, quando nós falamos de obediência, quando nós reconhecemos que nós somos fracos, incapazes, quando nós falamos: Jesus, sem ti eu nada sou, não consigo, eu não consigo dar um passo sem que o Senhor diga que eu posso ir. Eu não consigo, Jesus, atuar mais em lugares como eu atuava antes. E Jesus vai na sua frente e diz: eu te aperfeiçoo. Então existem 3 tipos de obediências que eu coloquei aqui. A imediata, que nós vamos ler lá em Mateus 4, 18 ao 22. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram.
E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. Então, irmãos, eles não questionaram, eles não perguntaram nem quem era, eles não tinham certeza de quem era que estava chamando ele, mas eles prontamente atenderam ao pedido. Eles ainda não tinham contato com Jesus, mas prontamente quando Jesus fez o convite, eles aceitaram e largaram tudo. Glória a Deus. E Jesus já se apresentou para mim e para você diversas vezes, ele já fez o convite. E nós fazemos o quê? Daqui a pouco eu vou. Ah não, primeiro eu vou largar o meu cigarro, depois eu vou. Primeiro eu vou organizar minhas coisas, o meu tempo, porque eu quero servir Jesus de forma íntegra. E depois eu vou. Não vai. Não vai, irmãos. E aí Jesus então pede ele pede que você seja imediato. Muitas das vezes nós não somos imediatos. Às vezes Jesus pede para nós, vai ali na casa de um irmão. Irmãos, a gente não vai. E é de imediato. Às vezes aquela pessoa, você chega lá, a pessoa está ali triste, chorando. E ela só queria um abraço e você não foi naquele dia. Às vezes aquela pessoa falou, Jesus, me mande um sinal. E o sinal era você. Quantos já tiveram experiências que você está orando e Deus fala, ora por aquela pessoa? Eu, vira e mexe, acontece comigo. E eu falo, não, é coisa da minha cabeça. E aí daqui a pouco outra pessoa vai e ora por aquela pessoa. Porque aquela pessoa estava necessitada. E eu não obedecia a Jesus. Então, irmãos, quando Jesus chamar, quando Jesus falar, é agora, é agora. Glória a Deus. É agora, é imediato. Aleluia. E existe a interna. Além da imediata, né, Jesus pede que a interna, o coração. Então, lá em Isaías 29:13. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então, irmãos, a obediência, ela precisa ser interna. Ela não precisa ser somente para a gente ver. Ela precisa ser reconhecida internamente, de coração. Porque o que adianta você vir aqui e fazer bonito para o pastor, para os irmãos da nossa igreja, sendo que o seu coração está distante de Deus? Você nem está com a cabeça aqui. Quando você sai nessa porta, o seu coração deseja outras coisas. Mas eu estou aqui para cumprir o meu papel. Eu estou aqui para... O pastor me chamou e eu estou aqui por isso. Eu estou ali porque é o meu papel. Eu sou líder na igreja. Irmãos, o nosso coração está distante demais. E quando isso acontece, é a hora que nós começamos a se perder. Porque nós estamos mais preocupados em agradar o mundo, em agradar pessoas com os nossos cargos, com as nossas, como que as pessoas nos veem, bonito, de saia, de coque, de terno e gravata, do que como Jesus está conosco. Quando o nosso coração está distante de Deus, então nós começamos a se preocupar por aquilo que as pessoas veem, aquilo que eu apresento para você. Eu estou muito preocupada com a minha veste, com o jeito que eu subo aqui, com a forma que eu vou te falar, se é bonito, se não é, se eu errei, se eu não errei. Mas e o meu coração? Aonde está? Distante de Deus. E ali também nós vamos lá em Samuel 16:7. Eu estou lendo mais rapidinho, irmãos, mas os meninos estão colocando ali. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha o coração. E foi assim que falou o profeta Samuel quando estava procurando um rei.
Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado, irmãos, com as nossas vestes. Jesus não está preocupado com o seu tamanho. Jesus não está preocupado com nada daquilo. Como eu falei aqui no domingo, Jesus não está preocupado com nada que nós temos. Ele está preocupado com o seu coração. Com a sinceridade que você entrega a Ele. Com a sinceridade que você é obediente a Ele. Porque, irmãos, um filho obediente enche os pais de alegria. Como é bom, né, ter filho obediente? Os meus filhos ainda são pequenos, mas eu tenho um obediente e uma desobediente. A Cecília, irmãos, ela é da pá virada, se os irmãos sabem. É difícil porque eu tenho que pegar mais pesado com ela. Já o Bernardo não. Se eu falo pra ele, B, não vai dar. Ele prontamente, tá bom, mãe, tá tudo bem. B, eu não posso comprar, mãe, tá tudo bem. E com isso, eu e o pai, a gente acaba abrindo mais o leque pra ele. A gente acaba dando mais coisas pra ele. Porque o menino, ele é muito fácil de lidar, irmãos. E aí a gente sente prazer em dar as coisas para o Bernardo. E eu comecei a reparar que o Bernardo estava ficando meio... não dando muito valor para as coisas, sabe? Ele pediu um brinquedo um dia e o brinquedo custou R$150. E ele fez uma negociação do resto do ano não ter mesada, mas ele queria aquele presente. Quando foi, irmão, no dia seguinte, este menino estava vendendo algumas partes do brinquedo. E aí, tipo, eu falei, como assim? Você tá doido? E aí, irmãos, eu falei pro pai dele, chega, não dá mais para dar presente fora de época, porque ele é só bonzinho. Ele precisa aprender que existe limite, que existe um custo. E o menino querendo vender, não, porque essas aqui eu já tenho, então eu vou vender. Mas ele não valorizou, irmão. Ele não valorizou o trabalho, ele não valorizou o esforço, o dinheiro da mesada dele, que ele vai ficar o resto do ano sem. E aí eu falei pro meu marido, chega. E aí meu marido no outro dia já esqueceu, porque o Bernardo é bonzinho demais. E aí ele falou, vou lá na avenida com eles. Eu falei, então, você vai, mas não esquece do combinado. Porque, irmãos, filho obediente é bom. Só que se você não souber dosar aquilo que você dá pro seu filho, por que ele tem levado dessa obediência? Porque o Bernardo, ele é obediente porque acho que mais por medo do que porque ele queria. Às vezes ele queria ter um pouco da coragem da irmã dele, mas ele não tem. Então, o que está sendo forjado nele é algo tipo, tá bom, eu sei que meus pais vão me dar. Já a Cecília não, ela precisa lutar um pouquinho mais para conquistar, porque eu deixo ela mais de castigo, então ela já fica, né? Mas na mesma hora ela fala mais rápido e ela esquece do combinado. E ela já me respondeu de novo. E nós somos assim, irmãos. Nós combinamos algo com Jesus e na mesma hora nós esquecemos. E nós vamos lá e erramos de novo. Erramos de novo. É na mesma hora, irmãos. Às vezes nós fazemos umas coisas com Jesus, né? Umas barganhas. Jesus, não vou comer doce mais até enquanto o Senhor fizer tal coisa. E se Ele não fizer nunca mais? Vai ficar sem o doce, porque ou você não vai continuar, porque não vai conseguir ir adiante, porque Jesus vai ficar assim, tá, então agora quem não vai dar mesmo sou eu. Porque não é uma barganha. Servir a Cristo não é uma compra. Ele te abençoa porque nós, por graça, não porque nós merecemos. Nós não somos bonzinhos. O nosso interior já é pecaminoso. A nossa mente já é pecaminosa. Nós precisamos todo o tempo repreender os nossos pensamentos. Ou eu estou mentindo? Não. Todo o tempo, irmãos, eu preciso lembrar de quem eu era. A todo minuto eu falo, Jesus está arrependido. Em nome de Jesus, afasta de mim. Porque, irmãos, Ele é quem traz a nossa memória. Rapidamente, isso é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, rapidamente, Ele traz a memória. O que Ele quer de você. E Ele te dá uma chance rápida de você se render e falar, não vou pecar. E às vezes o pecado, ele começa a fazer parte da nossa vida de uma forma que nós... eu vou, é só essa vez, não vou mais, é a última vez. E talvez é a última vez que o pecado, ele te abraça de uma forma diferente e lá mesmo você fica. Lá mesmo você fica de uma forma que você não consegue sair mais de lá. Eu tenho um amigo meu que ele serve na igreja católica. E ele é muito religioso, mas religioso a ponto de pecado. A religiosidade dele é a ponto de ele chegar aqui e apontar os seus pecados, os meus. Irmãos, o pecado já dominou ele de uma forma que é triste de ver. Ele não consegue enxergar que ele peca mais.
Porque ele peca hoje, amanhã ele vai lá e confessa o pecado. E à noite ele já está servindo. E aí amanhã ele faz tudo de novo. E à noite ele já está servindo. Irmãos, é uma banalidade, é uma coisa assim. Mas não adianta eu falar para ele. Não adianta. Eu só tenho que pedir a Deus: Senhor, ainda dê tempo. Ainda dê tempo para que ele reconheça tudo isso. E que as coisas do Senhor Jesus têm muito mais zelo do que dessa forma. O que adianta, irmãos, ele apontar para mim o pecado e eu apontar o dele? Nós vamos ficar numa briga constante. Porque eu tenho pecado, ele tem pecado e não existe pecado, pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado. O que eu posso fazer por ele? Orar. Para que Jesus ainda rasgue o véu. Assim como um dia rasgou o meu véu. Assim como outras vezes eu vinha para a igreja e no outro dia eu já estava pecando. Assim como um dia eu ceiei na casa do Senhor, eu nunca me esqueço disso. E no outro dia eu cometi um pecado que depois eu fiquei... Por que eu fui ceiar ontem? Eu fiquei envergonhada, irmãos. Mas naquele momento era o meu ego gritando, era a minha fraqueza gritando e eu ouvi mais. Então quando nós vemos um irmão pecando, nós temos que colar nele de uma forma diferente, mas não para acusá-lo, mas para que você esteja mais perto dele, para lembrar que Jesus ainda pode rasgar o véu, que Jesus ainda pode tirar as vendas dos olhos, para que ele conheça Jesus de verdade. Porque eu sempre falo que servir a Jesus, vir à igreja é uma coisa, conhecer Jesus é totalmente diferente. Você pode ter sido educado, criado em berço cristão. Eu nasci em igreja. Eu estive sempre na igreja, mas na adolescência nós saímos da igreja. E aí nós curtimos, nós fomos, ímos, fazíamos tudo que nós queríamos. Até o dia que Jesus me apertou um pouco. E Jesus me deu uma chance de vida. E acho que os irmãos, a maioria aqui é todo mundo novo, né? E aí o meu marido sofreu um acidente de moto. E nesse acidente era pra mim estar junto. E minha mãe falou pra mim: filha, não vai. Vai de ônibus, pega o carro do seu pai, mas de moto não vai. Eu falei: ah, mãe, você tá brincando, né? E de ônibus fazer um bate-volta na praia? Não dá, né, mãe? Aí já tava tudo combinado, ela já tinha deixado. Mas na hora que eu peguei minha mochila, ela falou: não vai. Eu obedeci a minha mãe. Chorei a noite inteira de raiva, mas eu obedeci a minha mãe. Meu pai falou: filha, vai com o meu carro. Eu falei: não, mãe. Não, pai, então eu não vou. Não fui. O meu namorado, na época, meu marido era meu namorado, muito machão que ele era. Não vai não? Vai ficar ouvindo papai e mamãe, né? Eu tô indo sozinho. Foi pra praia. Irmãos, na hora que ele voltou, ele bateu a moto, ele não sabe como. E a moto, somente atrás, era toda torta. Meu pai chorava quando foi buscar a moto, porque era onde eu estaria. E se eu não estivesse obedecido os meus pais naquele dia? Aonde eu estava? Então, às vezes, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu chorei a noite inteira, talvez minha mãe estaria chorando até hoje. Mas eu obedeci os meus pais naquele momento. Eu obedeci, e assim nós temos que ser. Obedecer pai e mãe, irmãos, é coisa assim. Porque o pai, ele tem a experiência. E mãe vê coisa que a gente não vê. Mãe vê coisa que a gente não vê. Então, se sua mãe falou, apenas... Mãe, tá bom, minha mãe é muito chata. Tudo bem, sua mãe pode ser chata, mas um dia você vai ter seus filhos e aí você vai ver como é bom. Porque se nós ouvíssemos nossos pais, nós não passaríamos pela metade de coisa que nós passamos. Então, eu já falei aqui então da obediência imediata, interna, e existe mais uma, a integral. Ela tem que ser inteira. Servir a Jesus e obedecer 90% é desobediência. Não existe isso. Eu obedeço a Jesus. Eu obedeço a Jesus dentro da igreja. Fora de lá, não obedeço. Chega lá no seu trabalho, você não dá bom testemunho. Chega lá na sua escola, você entra na roda e fala as mesmas coisas que as pessoas falam. É desobediência. Então, quando nós vamos falar de... O Josimar já leu minha pregação antes. E vamos falar lá do rei Saul, né, que Deus manda ele ir a uma cidade e exterminar todos os seres viventes daquela cidade. E aí Saul vai, né? E chegando lá, Saul vê uns boi, umas vacas bonitas, e aí Saul fala: opa, esse daqui não vai dar pra matar não, tá bonito demais, vou guardar. E
ele esconde aquilo. Termina com tudo, mas os bichinhos bonitos ele escondeu. E aí o que Deus fala? Deus vai lá em Samuel e já avisa Samuel. Deus já avisou para Samuel que ele estava falando e já corta Saul fora. Já tira Saul como rei. Então, voltando lá em Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque Saul fala para Samuel que ele guardou para fazer um holocausto bonito para Deus. Mas não foi isso que Deus pediu para ele. Deus não queria sacrifício. Deus não pediu isso a ele. Talvez você esteja se sacrificando, mas Deus nem pediu esse sacrifício seu. E nós estamos se sacrificando à toa. Às vezes ele pediu uma coisa para você. Larga o seu trabalho. Você está lá. Não, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Sacrifício à toa. Jesus não te pediu isso. Jesus pede que nós sejamos íntegros a Ele de forma inteira. De coração, de imediato e de forma integral. É por inteiro. Então, quando Saul foi rejeitado, né, Saul ficou um pouco maluco, e aí ele vai até feiticeiras e pede para que fale com ele, porque ele não ouve mais a voz de Deus, e ele quer ouvir um sinal, e ele pede que as feiticeiras falem com ele e tal. E aí, no final de tudo, ainda ele acaba se suicidando. É isso, né, pastor? Ele se suicidou porque ele não ouvia mais a voz de Deus, ele foi rejeitado e se suicida. Então, quando nós vamos ver que a obediência é a marca, a obediência é a verdadeira marca dos fracos que manifesta o poder de Deus e impactam gerações. Amém. Então nós vamos ver na Bíblia, irmãos, diversas pessoas que foram marcadas pela obediência e por isso se tornaram pessoas da Bíblia, porque eles foram obedientes. Várias pessoas passaram aqui este mês e falaram diversas coisas. Semana passada falou de Moisés, na outra passada foi falado, acho que foi o Tiago, né, Tiago? Foi o Tiago. Você falou de Adão e Eva? Falou de Adão e Eva. Então eu lembro de alguns. Então, irmãos, tudo isso, Adão e Eva mesmo começou como? Estava tudo bom. Eles só conheciam a Jesus, só precisava confiar. Mas aí quando eles descobriram o poder que eles tinham na mão, ele falou: o quê? Ah, se eu posso ver mais do que isso que eu estou vendo aqui, eu quero. Se eu posso ganhar mais do que eu ganho hoje, eu quero. E às vezes nós recebemos propostas, irmãos, que não é para nós. Às vezes nós recebemos proposta que tipo deixa a sua cabeça um pouco animado demais e você esquece que não é para você. E aí nós caímos como, sabe assim, um bobinho na armadilha de Satanás. Porque Satanás, ele traz bandeja bonita. Satanás não vai te apresentar nada menor do que você já tem hoje. Satanás não vai chamar você para pouca coisa, ele vai chamar para muito, ele quer te atrair. O pecado é bonito, chama atenção, mas aonde está o seu coração? Se o seu coração não estiver integramente em Deus, você vai cair. Se a sua obediência não estiver totalmente em Jesus, você vai cair. É verdade, Deus. Não tem como, irmãos, nós somos fracos. E nós só podemos ser fortes quando nós assumimos Jesus. Eu não posso mais. Aleluia. Então, nós vamos falar aqui a conclusão. Então, Jesus obedeceu, Abraão obedeceu, Moisés obedeceu, os discípulos obedeceram a Jesus, o chamado de Jesus. Todos eles foram usados por Deus de forma diferente, mas mesmo assim obedeceram. Aleluia, Deus. Também foi falado também de Abraão que levou o filho para ser sacrificado. Então, irmãos, tudo isso é obediência a Deus. Imagine você levar o seu filho para ser sacrificado. Tem que confiar demais, irmãos. Eu não sei se eu confiaria o bastante. Porque filho é filho, irmãos. Filho dói, uma unha dele dói em você o dobro. Então imagine a confiança
Deus falar assim, eu quero seu filho hoje. E você falar assim, ah não, Jesus, aqui não. Toque em tudo, mas o meu filho não. Mas Jesus está te pedindo o seu filho. E é isso que nós fazemos quando nós venhamos apresentar as crianças, que o pastor pergunta se você quer apresentar ou consagrar. O Bernardo é só apresentado, porque eu morria de medo disso. Eu falava, hein, depois Deus pediu meu filho, eu não quero não. Demorei tanto para ter ele. Eu tinha medo. E aí a Cecília, irmãos, eu tive um problema muito sério, a Cecília quase morreu. E aí a Cecília, eu falei, internada ali, segurando, esperando um tempo para segurar a Cecília, para ela nascer. Eu pedia muito a Deus que ela viesse com saúde. E eu falei, Jesus, quando essa menina vier, eu vou consagrar ela. E minha tia um dia foi me visitar e minha tia falou, a gente ainda vai consagrar essa menina. E foi uma confirmação de Deus. E nós consagramos, a Cecília é consagrada. Por isso que ela é abençoada. E isso, irmãos, me levou a uma obediência a Deus muito grande. Muito grande. E eu olho para a Cecília, ela é diferente. O brilho dela é diferente. Ela é terrível, mas ela tem um brilho, irmão. Onde a menina chega, ela exala, porque ela foi escolhida. Aleluia. Ela foi escolhida. Na nossa igreja foi avisado que o inimigo queria matar a Cecília ainda no meu ventre. E Deus avisou através da pastora que estava aqui semana passada. Eu estava com 4 meses, aquela mulher fez uma oração na minha cabeça e ela falou, eu repreendo agora toda pressão alta. Eu nem sabia, irmão. Eu já estava com pré-eclâmpsia, eu não sabia. E quando eu descobri isso, na mesma semana, Deus usou outro pastor da nossa igreja e falou que ali tinha umas 5 grávidas naquela época, 6 grávidas naquela época. E ele começou a pregar e ele falava, hoje o inimigo quer matar uma criança no ventre. E as pessoas começaram a olhar uma para outra, porque era muita grávida e tipo, todo mundo com medo. E na hora Deus falou, é o seu. E quando ele desceu, eu falei para ele, pastor, eu descobri essa semana que eu estou com uma pré-eclâmpsia. Ele falou, eu sabia que era você, eu não queria falar. Irmãos, eu senti medo até o dia, até a hora que eu olhei para Cecília. Mas eu falei, Senhor, o Senhor me deu. O Senhor me avisou no dia que eu peguei o teste de gravidez, o Senhor me avisou que seria uma gravidez difícil. Mas eu não sabia o que estaria por vir. E com essa gravidez difícil, o que veio? A minha maturidade espiritual. Aleluia, Deus. Porque precisou de doer em mim, para que eu me rendesse, Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. A minha filha está em Tuas mãos. Glória a Deus. O líquido secou. O líquido secou. A menina está sem líquido. O líquido voltou. Eu nem sabia que dava. Para mim, o líquido secou. Eu já liguei para minha irmã e falei, traz que a menina vai nascer. Com 30 semanas, o líquido volta. Glória a Deus. Quando a Cecília com 20 dias, irmãos, a Cecília pegou uma bronquiolite. Ela na UTI, eu me ajoelhada, na última Copa. Nessa Copa eu falei pra ela, pula, faz o que você quiser. E muitas vezes pessoas perguntaram pra mim, você tá muito feliz nessa Copa, você nunca gostou de futebol, mas não era só pro futebol. Eu me lembrava da última Copa. Eu ajoelhada na cama da minha filha, numa UTI. E eu falava, Jesus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia. Ela não cabia, irmãos, na cama. E ali o Senhor começou a me moldar. E ali eu passei a ser obediente a Jesus. Glória a Deus. E ali eu me tornei uma pessoa diferente. Aleluia. A Cecília, ela veio para me mudar de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Mas o Jesus que me encontrou naquele quarto de UTI, Ele nunca mais largou das minhas mãos. Glória a Deus. Mas enquanto eu orava pela vida dela, o inimigo me acusava do outro lado. Eu queria matá-la no seu ventre, você não deixou. Se eu tivesse matado ela no teu ventre, você não estava passando por isso. Irmãos, eu ouvia essas vozes. E eu clamava e eu falava, Senhor, tem de misericórdia no pulmão da minha filha. E as pessoas falavam assim, porque talvez para ela seja um pouco mais difícil. Ela já teve uma gravidez, a sua gestação já foi muito difícil. Então o pulmão dela talvez não tenha amadurecido e você não tomou o remédio. Irmãos, eu chorava sozinha dentro daquele hospital. Fazia até eco, era a Copa do Mundo, não tinha ninguém dentro do hospital. E fazia um eco e eu chorava ali naquela cama. Até o dia que a Cecília saiu dali. E a Cecília, ela sempre passa por umas coisas bem difíceis, assim, ela não fica doente, mas quando ela fica é meningite, é dengue, essas coisas mais pesadas, ela não pega gripe. E aí passa um ano mais ou menos disso, a Cecília pega meningite.
Irmãos, ali o bicho pega. Porque nós precisamos estar totalmente dependentes do Senhor Jesus nessa hora. Aleluia. Quem pode? Médico pode? Não, somente Jesus pode. Aleluia. E quando eu vi a minha filha desfalecida e tira sangue, e a menina nem chorava. E eu falava, Jesus, mais uma vez eu clamo-te, tende misericórdia. E na hora que vai para um lado, vai para o outro, 3 dias de hospital e ninguém descobriu o que a menina tinha, ela começou a inchar. E a médica falou, eu posso pedir um médico vir colher o exame da medula? Eu falei, pode. E minha mãe já se desesperou. E eu falei, tem 2 opções de ser, né, viral, e eu como mãe, eu sempre li muito sobre isso. E ela falou, se for viral, tudo certo, se for bacteriana, e já trancaram a gente dentro de um quarto, já entrou como sepse, porque ela já estava com uma febre há 3 dias, já deram antibiótico para matar, se fosse uma bactéria de imediato. E ali, irmãos, quando eu olhei para ela esperando esse médico, a menina começou a inchar. E ela começou a inchar, eu falei, mãe, ela está inchando. A minha mãe, meu Deus, a minha já ficou nervosa. E eu levantei, fui lá e chamei a médica veio. Ela falou, realmente, ela está inchando. A gente vai esperar esse resultado, se não der nada, a gente vai procurar os rins. Tudo bem. E minha mãe começou a se desesperar. Eu falei, mãe, faz o seguinte, vai para casa. Porque eu não consigo acudir a senhora e a Cecília. E ali, irmãos, eu fiquei firme e confiante em Jesus. Nós trancados dentro daquele hospital. E na hora que chegou aquele médico para colher com uma agulha desse tamanho, o meu coração deslacerou. E ali, quando ele colheu, na mesma hora ele colocou, sacudiu, falou meningite, viral. Glória a Deus. Minha mãe, você é louca? Eu falei, não, mãe, é meningite viral. Do mesmo jeito que o vírus veio, ele vai. E minha mãe falou assim, você não pode estar bem da cabeça, é meningite. Eu falei, sim, mãe, mas é viral. E aí a médica veio e falou a mesma coisa. E ali, irmãos, eu vi mais uma vez o cuidado de Deus sobre a nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. E ser obediente a Deus é passar por tudo isso e você confiar que Jesus irá enviar o socorro. Mas e se eu não tivesse atendido o pedido de Jesus? Deixe tudo para trás. E se Jesus não tivesse me moldado dessa forma, como eu estaria diante de todas essas situações? E as pessoas falam, nossa, você é forte, né? Não, irmãos, eu não sou forte, eu choro muito. Mas eu choro ali no meu secreto. Eu aguento firme, mas depois o meu corpo sente. Glória a Deus. Mas porque eu confio no Deus que tudo pode. Você precisa confiar neste Deus. Quem é? Quem é aquele que você tem adorado? Quem é aquele que você tem colocado acima da obediência a Deus? Quais é o pecado que tem afligido a sua alma? Qual é o Deus que você tem colocado acima do Deus grande? Porque muitas das vezes, irmão, nós temos deuses no nosso coração. E talvez não é visto esses deuses, mas nós temos muitos. Nós temos muitos pecados que nós alimentamos todos os dias. E nós estamos desobedecendo a Deus. Então eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração. Para que nós venhamos pedir agora, Senhor, traga clareza à nossa mente e ao nosso coração. Para que todos esses ídolos que nós adoramos, que nós achamos que nós estamos fortes demais, sejam caídos por terra hoje. Que todo prazer momentâneo seja caído por terra hoje. Que a fonte de prazer na sua vida seja